Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que a senhorita está assistindo ao vídeo. Espero que esteja no horário da aula. A gente vai falar sobre formação das rochas. Rochas. Ai, Marcos, rocha é pedra. Não vou nem responder. Você deve estar ouvindo um barulho de reforma aqui do lado. Pois é, a quarentena é muito bem respeitada aqui pelos vizinhos. Falei mesmo. Bom, quando a gente fala das rochas, pessoal, a gente tem que entender que as rochas nada mais são do que agregados, reuniões naturais de um ou mais minerais. E os minerais que eu estou falando são esses minerais que a gente observa na tabela periódica mesmo, certo? Cloro, minerais metálicos, minerais orgânicos, porque também tem rocha que tem origem orgânica, que são as rochas sedimentares, enfim. Quando a gente fala de rocha, é o resultado da reunião natural, do agregado natural sem influência humana de um ou mais minerais, tá? Quando falamos das rochas, vou ficar repetindo rocha toda hora para entrar na sua cabeça que é rocha, tá? Quando nós falamos das rochas, existem três tipos: as rochas magmáticas, origem do magma, as sedimentares, origem de sedimentos, e as metamórficas, que sofrem metamorfose, transformações. Bom, sobre as rochas metamórficas, a gente tem que entender o seguinte: a rocha a rocha magmática, ela também é chamada de rocha ígnea. E, né, como o nome já diz, magmática, porque ela se forma a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Dentro da rocha magmática, a gente tem duas famílias ou dois grupos diferentes, que são as rochas intrusivas e as rochas extrusivas. É bem de boa, presta atenção. Quando a rocha se solidifica no exterior, né, na superfície terrestre, fora da crosta, ou melhor, na parte superficial da crosta, no exterior, a gente tem a rocha extrusiva. Exterior, extrusiva. Pega as duas primeiras letras, tá? Elas também são chamadas de vulcânicas. Já as rochas que se solidificam dentro da crosta, no interior da crosta, elas são intrusivas. Interior, intrusiva. Elas também são chamadas de plutônicas. O que é interessante é que a rocha magmática extrusiva, ela se solidifica muito mais rapidamente do que a intrusiva. A rocha intrusiva, o granito é um exemplo, e vocês podem observar na imagem aqui ao lado, ela é uma rocha intrusiva e ela demorou muito mais tempo para se solidificar, porque ela se solidifica no interior, certo? No final da aula, ali no rodapé lá do plural, vocês vão ter uma imagenzinha do local onde se formam essas rochas intrusivas. Bom, na esquerda a gente tem o basalto, que é um exemplo de rocha extrusiva, e na direita o granito, um exemplo de rocha intrusiva. O que é legal dizer do basalto é que ela é uma rocha que traz consigo, na sua decomposição, solos muito férteis, porque ela tem uma presença muito grande de argilo-minerais. Então, se ela tem uma grande composição, uma grande quantidade de argilo-minerais, significa que ela vai ter bastante fertilidade, tá? Aliás, é o basalto que dá origem à tal da terra roxa que a gente fala, que na verdade é vermelha. Vocês estão ligados, né? Porque o nome é terra roxa, né? Quando os imigrantes italianos vieram para cá para trabalhar na lavoura, eles encontraram esse tipo de terra e eles perceberam que era o mesmo tipo de terra que eles tinham lá no seu território, né, na Itália, que eram rochas de origem vulcânica. Então o que acaba acontecendo é que em italiano vermelho se fala rosso. Então, ma que terra rossa! E o brasileiro, terra roxa. E acabou ficando, mas na verdade ela é vermelha. Enfim, saindo das rochas magmáticas, a gente vai para as rochas sedimentares. Lembra que eu falei que tinha rocha que se formava a partir de resto orgânico? Então, a sedimentar é um tipo de rocha que ela se forma pelo acúmulo e compactação, né? Quando compacta, né? Quando acumula e agrupa sedimentos de outros tipos de rochas, tá? De animais e também de vegetais. Então, a rocha sedimentar é uma rocha que se forma a partir da decomposição de outras rochas ou até mesmo de restos vegetais e orgânicos. Um exemplo, né, de rocha sedimentar de origem vegetal: carvão mineral.
O carvão ele se forma ao longo aí de milhões e milhões de anos, 300 milhões de anos, a partir da compactação, né, que a gente tem de vegetais que entraram em decomposição lá do período carbonífero. Tá? A gente tem o sal de cozinha, que é uma rocha sedimentar, né, ela é uma compactação, né, formação de um grande bloco de rocha a partir de sedimentos. Tá? Enfim, a gente tem, além do sal e além do carvão, a gente tem um outro tipo de rocha sedimentar, que é a mais comum, que é o arenito, como vocês enxergam aqui. O arenito, ele se forma, né, a partir da compactação desses sedimentos, e o que é interessante dizer que o nome dele, né, arenito, lembra a palavra areia. Então, quando você passa a mão nesse tipo de rocha, você percebe que ela solta esses sedimentos, é muito friável, ela se decompõe facilmente. Tá? Aliás, como que eu sei que isso daí é um tipo de rocha sedimentar? Porque ela se desgasta mais do que as áreas ao redor facilmente. Alguma coisa aconteceu para essa rocha aí continuar nesse bloquinho, mas a gente enxerga, a friabilidade dela, né? A gente vê esses formatos de cálice, no caso aí pode ser uma erosão por vento, enfim. Então o arenito é um tipo de rocha sedimentar. Saindo da rocha sedimentar, vamos para as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são as rochas que sofrem um processo de metamorfismo, de metamorfose, de mudança, transformação. Essa transformação físico-química dessa rocha acontece porque ela se submeteu, ou ela foi submetida, a elevadíssimas temperaturas e forte pressão, um dobramento tectônico, por exemplo, um processo de falhamento, enfim, algum fenômeno tectônico, algum fenômeno fez com que a pressão, né, algum fenômeno no interior da Terra, fez com que a pressão fosse muito grande e essa pressão ou essa elevada temperatura mudou a sua estrutura físico-química e essa rocha acabou se transformando. Ela deixou de ser uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática e se transformou numa rocha metamórfica. E o exemplo que a gente tem aqui é a gneiss. A gneiss é uma rocha metamórfica, é a metamorfose do granito que a gente viu na imagem anterior ali da rocha magmática. Então, o granito, que é a imagem da direita, foi metamorfoseado, sofreu um processo de metamorfismo e se transformou nessa rocha aí que a gente chama de gneiss. Ok? Por fim, o ciclo das rochas. Quando a gente fala do ciclo das rochas, a gente está falando da reunião, da união, da transformação das rochas. Esse tipo de transformação ele é contínuo e infinito, ou seja, ele vai acontecer e acontece há 4,6 bilhão de anos na história da Terra, certo? 4,6 bilhões de anos na história da Terra. Desde que a Terra se solidificou, formaram-se as suas rochas, a gente tem essa transformação, esse grande ciclo, tá? Bom, nessa primeira parte do ciclo das rochas, a gente tem ali a meteorização e a erosão. Mas entendo que isso é um ciclo, então não tem um lugar certo para começar, um lugar certo para terminar. O que eu quero é que vocês observem primeiro a rocha magmática. A rocha magmática, ela está aqui, quer ver? Deixa eu marcar para vocês aqui. A rocha magmática está aqui. Essa rocha magmática, vamos colocar aqui sem preenchimento. Perdão pelo vacilo. Agora sim. Essa rocha magmática, ela sofre, né, um processo, um fenômeno natural de sorgimento e de afloramento, ou seja, essa rocha magmática ela acaba indo para a superfície e dentro da superfície ela vai sofrer processos de erosão, certo? Esse processo de erosão vai ser um processo bastante simples que a gente viu. Caramba, sem preenchimento. Aqui sim. Deixa eu fazer de novo aqui. Tô apanhando das tecnologias. Já nem sei onde vai mais aqui. Que preenchimento de forma. Aqui. Esse processo de erosão a gente já viu anteriormente, ocasionado pela ação do vento, da chuva, do calor, do frio, enfim, por tudo na superfície terrestre. Esse processo de erosão ele vai acontecer naturalmente e essa rocha magmática que aflorou, que foi até a superfície, ela começa a erodir e começa a
meteorização. A meteorização é o processo dela ser depositada em outras regiões. Esses pequenos blocos rochosos, esses sedimentos, eles são depositados na superfície terrestre, certo? Ou no fundo oceânico, e ele começa a compactar. Esse processo de compactação, ele é chamado de litificação. Então, a litificação é um nome bonitinho para a compactação das rochas. E esse processo de agregar, de compactar essa rocha, vai dar origem às chamadas rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem aflorar de novo e voltar dentro desse ciclo. Então, rochas sedimentares podem formar também novas rochas sedimentares, tá? Essa rocha sedimentar, quando ela está, sofrendo um grande aumento de temperatura e de pressão, ela vai dar origem para a gente a rochas metamórficas. A minha rocha sedimentar, devido a fatores endógenos, tá? Ela vai mudar a sua característica físico-química por conta da temperatura e da pressão muito elevada, certo? Essa rocha metamórfica, ela pode voltar para o ciclo natural dela, de afloramento, ou seja, de surgimento, de ir na superfície, começar a se erodir, gerar sedimentos, e ela pode formar uma rocha sedimentar também, certo? Bom, todas as outras rochas, elas podem sofrer um processo também de fusão, Processo de fusão é a transformação de uma superfície líquida um estado sólido em estado líquido. O magma, na verdade, é um estado meio pastoso, tá? E o magma, daí quando a gente tem o arrefecimento dele, que nada mais é do que a redução da temperatura e a sua solidificação, a gente forma a rocha magmática, certo? A rocha magmática, quando exposta a elevada pressão e temperatura, ela pode dar origem a um tipo de rocha que a gente já viu, que é a rocha metamórfica. Então percebam que a rocha metamórfica, ela pode se originar a partir de rochas sedimentares e de rochas magmáticas, certo? Sempre que eu tenho aumento de pressão, aumento de calor de forma gigantesca, eu tenho a transformação físico-química e surgimento de rochas metamórficas. Quando todas as outras rochas estão na superfície terrestre, sob os agentes de intemperismo, sobre os agentes de erosão, elas vão se desgastar e dar origem a sedimentos. Esses sedimentos vão formar rochas sedimentares. E essas rochas, quando elas afundam, quando vão em direção ao manto da Terra, elas atingem temperaturas elevadas e derretem, formando magma. Quando elas solidificam, elas dão origem às rochas sedimentares. Elas dão origem às rochas magmáticas, certo? Lembrando que é um ciclo infinito, contínuo e que acontece desde sempre e sempre vai continuar acontecendo. Ok? Terminamos nossa aulinha, é isso, muito obrigado, até a próxima. Eu tô com saudade da aula, em sala de aula, eu preciso pegar na lousa, sentir a lousa, fazer desenho, aqueles desenhos feios que eu faço. Enfim, tô com saudade. Tchau!